muito bem-vindos ao canal da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Esse é o seu canal, é o nosso canal, para nos conectarmos cada vez mais com o nosso Deus. E de maneira especial, nas quartas-feiras, nós estamos juntos participando do quadro Qual a Saída? E hoje, de maneira bem significativa, nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante e vamos conversar com os nossos amigos. Hoje nós vamos falar sobre campo ou cidade. Qual a melhor escolha para um cristão? Qual a melhor escolha para um adventista do sétimo dia? E para esse bate-papo, para essa conversa, nós estamos recebendo alguns amigos especiais nessa noite, aos quais nós queremos saudar. Estamos recebendo mais uma vez o pastor Marco Júnior, seja bem-vindo à nossa sala. Qual a saúde, pastor? Também o pastor Marcelo Dadamo, o evangelista da nossa associação. Pastor Marcos é o nosso presidente aqui da Associação Central. Pastor Marcelo Dadamo, o nosso evangelista. E também o pastor Juraci Hauser, que é o nosso diretor de publicações, lida com a área da colportagem. Inclusive, depois nós vamos falar um pouquinho mais dentro do bate-papo sobre essa área muito importante. Estamos felizes de estar com vocês aqui e felizes de ter a companhia dos nossos amigos para juntos nós estudarmos esse tema tão importante e que coloca dúvida na cabeça de muitas pessoas. Se esse é o momento de largarmos as cidades e irmos morar no campo, ou é o momento de continuarmos na cidade, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de mostrar para você um livro, que é este livro aqui, de autoria da senhora Ellen White, e que tem por título Ministério para as Cidades, Esperança para os Centros Urbanos. Esse livro é um livro que nós recomendamos a leitura para você, porque ele é uma compilação dos textos de Ellen White, que mostra a necessidade do povo de Deus, no tempo do fim, estar dentro das cidades, envolvido, contextualizado, encarnacionado dentro das cidades, para pregar o evangelho para as pessoas que ali vivem. Então eu quero recomendar você para ter esse livro, para ler esse livro, para adquirir. Aqui na Associação Central Sul-Grandense, se você mora em Porto Alegre, você pode adquirir ele na loja. Nós temos na própria sede administrativa, na rua João Valig, número 596, ou se não também na loja que nós temos no Camar, no Colégio Marechal Rondon, lá na rua Mali. Então, você pode adquirir nesses locais ou também em outra forma, mas recomendamos a você a leitura desse livro. E eu quero começar perguntando para você, meu amigo, minha amiga, qual é a opção que faz o seu olho brilhar mais, o campo ou a cidade? De que você gosta mais? Se você pudesse, de fato, às vezes nós não podemos de fato, mas se você tivesse condições econômicas, familiares e todas as condições contextuais para decidir e escolher, você preferiria morar no campo ou preferiria morar na cidade? Você é daqueles que gosta mais de um ambiente tranquilo, em meio à natureza, com os animais, o silêncio, aquele contexto de vida mais, ou o seu olho brilha mais pela cidade grande, pela movimentação, pelas pessoas, pelos prédios, arranha-céus, as facilidades que temos na cidade? O que faz o seu coração bater mais forte? Qual você gosta mais? Nesse tempo que estamos vivendo, o tempo da pandemia, isso tem feito com que a esperança no coração de cada adventista na volta de Jesus tenha aumentado. E o nosso coração está de novo ardendo na expectativa da breve volta de Jesus. E isso é muito bom, porque nós temos que amar a volta do Senhor Jesus e desejar ela mais do que qualquer outra coisa. Mas é verdade também que dentro desse movimento de ânimo para com a volta do Senhor Jesus, às vezes existem algumas coisas que são ensinadas, que são faladas e que não condizem exatamente com a palavra de Deus. E ultimamente, algumas pessoas têm ouvido falar, têm assistido vídeos na internet, têm conversado nos seus pequenos grupos ou em outros locais sobre a necessidade de deixar a cidade e ir para o campo, abandonar a vida na cidade e agora, nesse momento, ir direto morar no campo. E muitos falam sobre isso e apresentam isso, baseados inclusive em textos da senhora Ellen White, que mencionam a necessidade de viver no campo. E é sobre isso que nós iremos conversar nesta noite. Vai ser o assunto do nosso bate-papo. Eu quero conversar aqui com o pastor Marco Júnior, começando a nossa conversa, o nosso diálogo,
E conversando um pouquinho sobre Ellen White, pastor. Ellen White de fato diz que nós devemos deixar a cidade e ir para o campo. Ela fala isso em algum momento específico. Como nós devemos entender e interpretar essa fala e esse discurso? Bem, pastor João, é importante que a gente entenda de que Ellen White realmente ela tem várias citações onde ela aconselha as pessoas a viverem uma vida mais natural. E obviamente que o campo é o melhor lugar. Mas nós precisamos entender de que ela também tem muitas citações onde ela confirma o que a Bíblia diz da evangelização nas cidades. E é importante a gente compreender de que muitas pessoas distorcem, pastor João, o que ela diz. Eu gosto de lembrar, por exemplo, o texto de Colossenses capítulo 2, verso 8, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Bem, nós precisamos saber, entender o contexto geral e não apenas parcial. Nós já falamos aqui em outros programas que quando a gente tira um texto do contexto, a gente cria um problema, né? E muitas vezes a gente tira alguns textos também dos escritos de Ellen White, trazendo algumas dificuldades. Qual é o objetivo agora na minha fala? Eu gostaria que você entendesse que existem algumas implicações. Por exemplo, uma má compreensão daquilo que Ellen White fala a respeito da vida no campo e da vida nas cidades pode fazer com que a gente saia antes da cidade no momento que não é o momento. E a gente precisa entender de que ela mesma diz, inspirada por Deus, de que existe um momento para sair das cidades. Então, vamos tentar entender algumas coisas. Algum tempo atrás, mais ou menos em novembro de 2014, saiu uma reportagem na revista Smithsonian, que é uma revista americana, e ela fez, essa reportagem foi feita, essa revista fez essa pesquisa com pessoas, não é, conhecidas nos Estados Unidos. Quem são as pessoas mais conhecidas nos Estados Unidos? E interessante que Ellen Goldwhite, ela foi considerada dentre as 100 personalidades mais conhecidas lá nos Estados Unidos. O que isso diz? Independente de nós adventistas crermos que ela tem o dom profético, ela é uma pessoa que influencia. E nós precisamos entender isso. Então, as suas palavras influenciam. Assim também, se você usar os seus escritos de maneira errada, você pode influenciar de maneira errada. Portanto, a gente precisa entender o todo. A gente precisa ler o que ela falou sobre vida no campo, mas também precisa ler o que ela falou sobre a vida nas cidades e o ministério nas cidades. Ela escreveu várias citações e foi feita uma compilação. Foi selecionado, aqui está uma compilação, chamada Vida no Campo, onde você percebe, não é, várias citações que ela fez em relação à necessidade de nós realmente entendermos como é melhor viver no campo. E ela também fez, não é, várias citações sobre o ministério nas cidades. E eu tenho aqui, o pastor João já apresentou, um livro que é um pouquinho mais grosso, não é? São compilações também, e você percebe que tem muito mais citações que o outro livro, onde ela fala também da importância do ministério nas cidades. Agora, vamos falar um pouquinho desse livro aqui, ou dessa, não é, por um cidadão chamado Edward Sandland. E o texto original foi compilado em 1946 e tinha 32 páginas. Veja, nessa compilação, Vida no Campo, a gente encontra citações como, e eu tenho algumas anotadas aqui, que as cidades são viveiros da iniquidade, está lá na página 19, são lugares de maus hábitos, está na página 10, cada vez mais ímpias, está na página 14. O objetivo dessa compilação, na época que foi feita, era desanimar os adventistas a viverem nas cidades. E até aqui tudo bem, não há nenhum problema, eu acho que se a gente pode viver no campo, é melhor realmente. Mas a gente não pode esquecer de que existe uma missão nas cidades. Esses conselhos que foram colocados nessa compilação foram escritos entre o ano 1890 e 1910. E a gente tem citações como a que eu vou mencionar aqui: saiam das cidades, essa é a mensagem do Senhor que me foi dada, na página 45. Até aqui, tudo bem. Esses conselhos tendem a desestimular a vida na cidade, mas não quer dizer que a gente não precisa evangelizar as cidades. Existe um momento para sair das cidades. E o grande problema é que às vezes as pessoas querem antecipar isso. E também essa compilação tende a desestimular as pessoas a viverem em volta de instituições. Então essa compilação, ela gira em torno de 3 argumentos. O primeiro argumento é mostrar para os jovens de que o campo é melhor que as cidades.
e que as cidades têm muitas influências negativas para os jovens. É o primeiro argumento dessa compilação. O segundo argumento, em relação à saúde, é mostrar que a vida no campo traz uma saúde melhor, tanto para a questão do corpo, da mente e da alma. Todo mundo sabe disso, não há dúvida disso. E tem uma questão de um terceiro argumento que é tipológico. Não são melhores do que as cidades na época, por exemplo, de Noé e Ló. Você pode ver isso na página 21 e 44. Mas a mesma compilação traz citações, e eu cito aqui a da página 16, da página 45, que diz assim: os adventistas devem estabelecer restaurantes nas cidades e ter casas de culto. Só que o problema é que alguns pegam vida no campo, pastor João, e eles simplesmente dizem assim, está vendo? Tem que morar no campo, não é para morar na cidade. Mas esquecem que nessa mesma compilação existe também orientações que falam que a gente deve ter restaurantes nas cidades e igrejas, casas de cultos nas cidades. Então alguém precisa liderar, precisa fazer com que isso aconteça. Então a gente não pode tirar o texto, não é, do contexto todo, até mesmo dentro de uma compilação. Agora veja, esse pequeno livreto, ele impactou a cultura adventista. E aí, pastor João, eu destaco algumas coisas, como, por exemplo, impactou a filosofia educacional adventista, a vida familiar e métodos de evangelismo. E daqui a pouco o pastor Marcelo vai mencionar. E uma análise parcial, quando você pega essas duas compilações, Vida no Campo e Ministérios para a Cidade, e você analisa de maneira imparcial, você vai trazer prejuízo para o todo, porque nós precisamos ler o texto ou os textos no seu contexto e como um contexto geral, no todo dele. Não podemos isolar, não, eu só vou ficar com esse tipo de citação e vou ignorar aquela. Só me interessam os das cidades ou só me interessam do campo? Eu preciso ler as duas e aí chegar à conclusão final. Agora veja, a enciclopédia de Ellen White, na página 1361, os editores dessa enciclopédia, eles dizem o seguinte, é um documento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz assim, os conselhos reunidos nesse livro foram os principais responsáveis, falando aqui do livro Vida no Campo, pelo medo intrínseco do adventismo pelas cidades, que é forte ainda hoje, e pode ter contribuído para os anos de lenta progressão na questão do evangelismo ou na questão, não é, do crescimento nas cidades. Então, o contexto é esse. Quando essa compilação foi feita, a América do Norte estava agora vivendo um momento onde as cidades estavam sendo invadidas. Elas estavam sendo, não é, mais populosas, estavam sendo habitadas por pessoas que saíam do campo. Então, era um período que houve uma aceleração muito grande da população das cidades. E isso precisa ser entendido. Agora, pastor João, tem o contexto dessa compilação aqui, que é o Ministério para as Cidades, que, na realidade, é uma compilação muito maior. O título original, Ministry to the Cities, que é o Ministério para as Cidades, foi publicado pela Review in the Herald a primeira vez no ano 2012, com 224 páginas, e pela Casa Publicadora em português, em 159 páginas, também em 2012. E veja, não foi só uma pessoa que fez, foi um grupo, não é, chamado, não é, os editores do White States, não é, e isso é importante, pessoas da cidade. Aí eu concluo algumas coisas importantes. Eu vou colocar aí, eu acho que vai para a tela, algumas citações. Uma delas é Mensagens Escolhidas, volume 2, página 361, que diz assim, ela mesma dizendo, cuidem para que não haja movimentos precipitados. A gente tem que cuidar para não haver movimentos precipitados, ou seja, nós queremos sair da cidade antes do tempo. Agora veja, ela fala também, nada se faça de maneira desordenada para que não haja grande perda nem sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Muito bem. Muito bem. Tivemos uma queda de luz. Podemos continuar, né? Eu estava dizendo aqui da citação que nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 363, que ela diz assim, nada se faça de maneira desordenada para que não haja grande perda nem sacrifício de propriedade,
devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Portanto, Ellen White ela realmente incentiva aos adventistas que saiam das cidades, mas existe um tempo. Mas ela também valoriza a questão da metodologia de pregar o evangelho nas cidades. Tem um estudo interessante que ele encontrou 107 artigos sobre o ministério urbano de Ellen White, e desses 107, 24 são instruções para sair da cidade. E sendo que 75% dos artigos são instruções específicas para que haja um movimento para dentro das cidades. Então perceba a importância de nós não fugirmos de nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Agora, qual seria a hora então de sair das cidades? Você tem aí na tela, Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim arrogam-se nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Qual é o momento? Domingo. Então, isso tem que ficar claro. Não é agora a hora de sair das cidades. Agora tem pessoas morrendo, não é, sem conhecer a Jesus Cristo e que nós precisamos levar o evangelho da salvação. Então, a gente tem que cuidar com o extremismo. Existe muito extremismo aí, inclusive na internet. E também com o liberalismo, que não é o pode tudo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Pastor João, tentei dar aqui, não é, um vislumbre geral para que a gente possa entender o contexto em que o Vida no Campo foi compilado e o contexto em que o livro Ministérios para a Cidade foi compilado. Muito bom, pastor. Agradecemos essa explanação, porque, assim como nós fizemos na semana passada, ela nos mostra que nós devemos interpretar os textos escritos da senhora Ellen White, assim como devemos interpretar os textos da Bíblia, com responsabilidade e sempre considerando o contexto. Lembrando daquela máxima, não é, amigos, que um texto fora do contexto pode virar um pretexto. E começamos falando, assim, sobre a opção pessoal, né? Qual você gostaria mais? Talvez a questão da escolha não seja a questão mais importante agora, porque ao entendermos o contexto desses livros e do que Ellen White queria dizer, nós percebemos que na época em que vivemos não é tanto uma questão pessoal, de decisão, do que eu gosto mais. Aliás, a ênfase dela é não pensarmos em nós mesmos em primeiro lugar nesse tempo do fim, mas sim colocarmos em primeiro lugar a missão de Deus. E a missão de Deus, ela precisa acontecer onde as pessoas estão. De acordo com as estatísticas, a maior parte da população mundial hoje mora nas cidades. E há alguma projeção, em questão de estudo, de estatística, de que mais pessoas vão migrar ainda para as cidades, diminuindo a proporcionalidade de pessoas que vivem no campo e nas cidades, mostrando cada vez mais a importância da igreja. E quando eu digo a igreja, não são os prédios, a instituição, mas as pessoas, a igreja, pessoas, o povo de Deus, o corpo de Deus, estar envolvido onde precisa ser pregado o evangelho. E eu ainda lembro que talvez alguém possa pensar assim, mas eu poderia, quem sabe, morar, faria assim a gente brilhar o olho, porque daí nós poderíamos viver as alegrias de uma vida mais simples, mais tranquila, mais calma, e só ir para pregar. Só que será que uma abordagem evangelística assim conseguiria alcançar as pessoas que vivem na cidade? Nós percebemos que o exemplo de Jesus, que quando ele veio salvar a humanidade, ele encarnou, ele teve uma abordagem encarnacional, se fez parte, esteve no meio. Como é que eu vou conseguir pregar para alguém que eu não entendo como pensa, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as dificuldades? Se torna um pouquinho mais difícil e desafiador. Portanto, realmente, ao olhar para Ellen White, podemos concluir ou caminhar para a direção de que, nesse tempo agora, não é o tempo de abandonarmos tudo às pressas, assim, com sensacionalismo, e sairmos para o campo. Mas ainda é momento de permanecermos para pregarmos a última mensagem angélica, pregarmos o evangelho, e aí sim, depois que sair o decreto dominical, o decreto de morte, todos aqueles eventos escatológicos do fim do tempo do fim, aí sim será o momento de sairmos, porque será insuportável estarmos nas cidades, e também a porta da graça vai estar fechada, não vai ter mais razão para a pregação do evangelho. Pastor João, só para pontuar bem, né? Então fica claro, ela mesma diz, de que o decreto de morte vamos dizer assim, decreto dominical de fato, vamos dizer assim, a dica para sair das grandes cidades e ir para as pequenas.
e dá a entender que talvez o decreto de morte seja, quem sabe, o momento para sair das pequenas e aí sim Sim, ir para o campo. totalmente, não é? E lembrando que esse decreto dominical, pastor e amigos que nos assistem, esse decreto dominical não é um decreto dominical que às vezes pode sair numa cidade específica ou outra. Eu mesmo já fui pastor no interior de Santa Catarina e uma vez em uma das cidades que eu pastoreava saiu um decreto dominical, mas foi local, foi daquela cidade. O comércio não podia abrir, nem mercadinho, nem lojas familiares. Mas o decreto dominical profetizado em Apocalipse 13 é um decreto quando há a união da besta da terra e da besta do mar. Então é quando os Estados Unidos derem novamente o poder para o papado, e aí sim sairá o decreto dominical mundial, universal, sancionado pelos Estados Unidos. Então esse deve ser assim o sinal para daí pensarmos em sair das cidades. Até lá, nosso foco tem que estar não tanto em nós mesmos e no que seria melhor para nós, mas sim no cumprimento do propósito de Deus, que é a pregação do Evangelho para todo mundo. E é sobre isso que queremos falar um pouquinho mais agora com o nosso evangelista aqui, o pastor Marcelo D'Adamo, e queremos entender, pastor, nós vimos aqui o contexto em Ellen White, mas nós queremos entrar um pouquinho na Bíblia e entender qual é a missão de Deus para nós. Nós estamos falando de cumprir a missão, cumprir o propósito de Deus. Biblicamente, qual é a missão deixada para o povo de Deus? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui. Também um abraço carinhoso aí a todos aqueles que nos acompanham de casa ou do trabalho. Na realidade, a igreja, ela existe para servir e ela tem uma missão. E a sua missão é justamente anunciar o Evangelho. E eu cito agora o livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 14, que esse é o texto do missionário, do evangelista, né? Esse é um texto muito apreciado. Mateus, capítulo 24, versículo 14, você vai ver aí na tela e poderá então acompanhar. E o texto diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Portanto, qual é o alcance dessa missão? Vamos ver na próxima tela. O alcance, portanto, é todo mundo, toda a extremidade da terra. Todas as nações, índios, alemães, franceses, italianos, não importa a nacionalidade, todas as pessoas, não é? Portanto, veja, quantas nações, quantas pessoas ainda nos faltam pregar para que Jesus realmente possa voltar. E fizemos um estudo, e eu gostaria de mostrar para você alguns números importantes para ver se nós estamos mais acelerados ou nós estamos mais atrasados. Vamos ver na próxima tela. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo hoje estão em 213 países. Nós estamos pregando para 415 entre línguas e dialetos. Somos 21 milhões de adventistas no mundo. Isso daria hoje um adventista para cada 272 habitantes. Temos ali 234 línguas e dialetos, aonde temos as nossas publicações, né, livros, revistas, 59 editoras, gráficas, 23 indústrias de alimentos, 8.540 unidades escolares com mais de 1.900.000 de alunos, 130 países contam com a ajuda da nossa agência, portanto, Adventista e Recursos Assistenciais. Então veja que aqui nós temos uma ideia de como nós estamos presentes no Porto Alegre. Porto Alegre hoje tem 1.483.771 habitantes. Somando os dois campos que nós temos aqui, administrativos da Igreja Adventista, nós teríamos 6.727 adventistas, que daria um adventista para cada 215 habitantes. Eu fico pensando, como é que nessa situação nós vamos sair do bairro da sua cidade? Eu me recordo em 1979, quando eu estava morando em São Paulo, um irmão nosso, adventista, Pradella, todos os anos, no Evangelho de Semana Santa, ele ia de casa em casa, e ele deixava ali um convite. Naquele tempo, não era tão sofisticado como hoje, o evangelho, lâminas ali, cadeiras que eram retiradas da cozinha, muitas vezes era necessário recolher cadeiras de outros vizinhos, e a única família que se tornou adventista em 1981, depois desses anos, não é, acompanhando esse evangelismo, foi a família D'Adamo. E hoje, para você ter uma ideia, nós somos em 62 adventistas. Vejam aí, vai ser aí apresentada para você,
Para você ter uma ideia, na nossa associação, hoje nós temos 214 municípios, só na região da Associação Central Sul-Grandense. 89 dessas cidades não há presença adventistas. Como ir para o campo? 65 dessas cidades, 37 municípios, nós temos 65 famílias adventistas que moram e que estão trabalhando para poder pregar as boas novas. E observe, queridos, 1.885.755 domicílios, residências que nós temos, portanto, só no território da Associação Central. Com vocês. Próxima tela. Veja, queridos, que 1 bilhão, olha como é preocupante, 1 bilhão de pessoas nunca sustentaram uma Bíblia, nunca tiveram o privilégio de segurar uma Bíblia na mão. 1 bilhão. 19,2% da população mundial não aceitam Jesus como Messias. E desses, 80% das pessoas desse grupo jamais ouviram falar da história de um Cristo ressurreto que morreu por mim e por você para nos conceder vida eterna. Vamos ver a próxima imagem. Pesquisa em 2018 apontam que 70 mil pessoas morrem no mundo sem nunca ter ouvido falar da história de Jesus. E aí você tem a fonte, não é? Próximo slide, próxima imagem. Marcos capítulo 16, verso 15. Eu queria citar agora a Bíblia, alguns textos que falam dessa necessidade de que precisamos pregar. E pregar aonde? Aonde há pessoas. Verso 15 diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo inteiro pregar na minha vizinhança, na minha cidade, para o meu bairro. Eu posso pregar. Agora imagine vocês que nós temos 1.456 missionários que estão hoje em lugares desafiadores, onde não há presença adventista. Estão fazendo o quê? Cumprindo, portanto, essa ordem do mestre. Próximo texto, livro de São João, capítulo 10, versículo 16. Vamos ver na tela? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém trazê-las. Nós precisamos, portanto, ir aonde elas estão. E aonde nós as encontramos? São nas casas, na residência. Próximo texto, que está em Atos capítulo 20, versículo 20. Veja o que a Bíblia ainda fala. Paulo ia de casa em casa para ensinar, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Foi mencionada aqui várias vezes a escritora norte-americana, muito famosa, reconhecida, Ellen White. E ela mesmo diz em alguns de seus livros que viam centenas, milhares entrando nas casas e abrindo com elas a palavra de Deus. Próximo texto, Atos capítulo 1, versículo 8. Talvez seja essa a preocupação. Pastor, eu sou simples, não tenho muito estudo. Como eu vou evangelizar a minha comunidade, os meus familiares, os meus amigos? O verso 8 do capítulo 1 de Atos diz assim: mas recebereis poder. Deus se coloca à nossa disposição para nos auxiliar. Ele chama, mas Ele capacita. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Portanto, poder para cumprir a missão, poder para testemunhar. E é interessante que em Atos 8, 1 a 4, a maioria dos discípulos permaneceram em Jerusalém, permaneceram na capital. Aonde estão nossas associações? A maior parte de nossos colégios, não é? Nós estamos nas grandes capitais, aonde há o maior desafio, um grande desafio. Como você vai sair da cidade? Você já pregou para toda a sua família? Você já pregou para todos os seus amigos de trabalho, de estudo? Veja, queridos, nós não podemos ainda sair, não é mesmo? Agora, gosto muito de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16, na tela. Veja o que Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa. A palavra pesa, epikemai no grego, é justamente mostrar-se urgente, não é? Diante, portanto, do plano da salvação, eu me sinto obrigado a sair da minha zona de conforto, a falar, a impactar a vida de alguém, contar para essas pessoas de que maneira Jesus tem trabalhado na minha vida. Portanto, porque ai de mim se não pregar o
não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não comprar um presente no dia dos namorados para minha esposa. Você vai arrumar para a cabeça, vai ter dificuldades, pode acabar com o seu casamento. Ai de mim, se eu não fizer, portanto, as tarefas de casa, posso não passar, portanto, no final do ano, não é? Aqueles que têm que estudar aí para as matérias. Veja o próximo slide, queridos. No livro Evangelismo, página 17 e 18, diz assim, que a obra evangelística de abrir as escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais do nosso tempo. O Senhor da maior obra do mundo, qual é a mais importante obra do mundo? Evangelizar. Ellen White mesmo, portanto, na Assembleia da Associação Geral em 1901, ao voltar da Austrália, ela disse que evangelismo agressivo nós precisamos ter nas grandes cidades. Você tem cumprido a sua missão? Eu convido você agora para fecharmos o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Todos nós conhecemos a grande comissão, porque ela é abrangente, não é? Abrange todos os crentes em Cristo até os confins dos séculos. Portanto, nós encontramos aqui no versos 18 a 20, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Veja, queridos, não é só pregar o evangelho, é preciso discipular, porque senão colocaremos por terra a grande missão, se tornando a grande omissão. Nós temos 4 verbos, ide, fazei discípulos, batizar e ensinar. E eu pergunto para você, qual desses é o principal verbo? Fazei discípulos. Portanto, nós destacamos aqui todos os cristãos alcançando todas as pessoas. Portanto, toda autoridade, temos a certeza que podemos sair de forma corajosa, porque nós temos um Deus que nos acompanha. Ele vai abrir as portas das casas, Ele vai derrubar os muros, Ele vai auxiliar você para que o seu Espírito ajude a transformar esses corações, segundo todas as nações. Então nós temos um trabalho local, mas também nós temos que entender que temos uma visão mundial. Aí está a razão da importância da nossa fidelidade, de alcançarmos onde nós não podemos estar também. Terceiro, todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, pregarmos uma mensagem completa, distintiva, com fundamentos proféticos. E o quarto, todos os dias, quer faça sol, chuva, não é? Quer esteja bom ou ruim, nós precisamos pregar o evangelho. Portanto, pastor Lorini, para mim é isso, não é? Não há como a gente ainda, conforme disse o pastor Marcos, não é? Tem tanta coisa, tem tanto para se fazer, tem tantas pessoas. E eu acredito que muitos de nós, eu tenho na minha família muita gente que eu preciso pregar. Eu tenho vizinhos aqui que eu preciso também chegar até eles e levar esperança. Então, é muito cedo ainda para a gente sair para os campos. Com certeza. E você mencionou textos muito importantes, o primeiro mesmo, Mateus 24:14, falando que o evangelho será pregado em todo o mundo e então depois virá o fim, não é? Então há essa grande necessidade. Logicamente, algumas pessoas ficam se perguntando assim, mas no interior, nos campos também não tem pessoas para as quais nós devemos pregar? Obviamente tem, e devemos montar estratégias para alcançá-las também no interior. O foco deve ser o cumprimento da missão, mas o ponto é que hoje, estatisticamente, existem mais pessoas vivendo nas cidades do que pessoas vivendo no interior. E se a minha motivação para ir para o interior é apenas viver num ambiente melhor, num ambiente mais propício, deixando todo esse papel evangelístico de lado, aí que está o problema, porque acaba se tornando até mesmo um certo egoísmo, assim, não é? De pensar só em mim, na minha família, quando tenho o evangelho para pregar para tantas pessoas, não é, pastor? É isso mesmo, pastor Lorini. O nosso sonho é ver o mundo adventista. Alguns podem dizer, mas você está sendo bastante pretensioso. Mas o que é adventista? Que esteja aguardando Jesus voltar. Esse é o nosso sonho, ver o mundo preparado, aguardando Jesus voltar. Com certeza, é a pregação das 3 mensagens angélicas, né? Essa é a mensagem final que deve ser pregada a todo mundo. Amém. Agora, quando falamos de pregação do evangelho,
a todo mundo e pensando nas cidades, essas cidades tão grandes que precisam, outras cidades menores também. O pastor mesmo mencionou de cidades pequenas que não têm a presença adventista, mas precisam ser alcançadas também. E até mesmo a pregação para as pessoas que moram na comunidade rural, nos sítios, nas fazendas, enfim, a pregação do evangelho a todo mundo. Nós precisamos pensar em estratégias para chegar em cada um dos contextos. E eu gostaria de conversar um pouquinho agora com o pastor Juraci, que o pastor Juraci cuida de uma estratégia evangelística que também tem sua base profética, não é, pastor? E que no tempo do fim terá uma relevância importantíssima. Já é importante hoje, mas no tempo do fim, quando as coisas se apertarem mais, será realmente importantíssima e fundamental. Se trata da obra das publicações e do trabalho da colportagem. O pastor podia explicar um pouquinho para nós como é essa obra, como é esse trabalho e como podemos nos envolver nessa estratégia missionária de pregação do Evangelho? Boa noite, pastor João, amigos, boa noite a todos que estão conectados. Já eu vou falar sobre o que você falou, pastor, mas antes eu fiquei ouvindo aqui o pastor Marcos, você e o pastor Dadamo falando, e eu fiquei imaginando de uma citação de Ellen White, né, do livro Desejado de Todas as Nações, que ninguém citou, talvez alguém ainda vai citar aqui, vai dizer a referência. O Salvador, ele misturava-se com as pessoas. Ele conquistava as pessoas, e depois ele ministrava as necessidades e dizia, segue-me. Aí eu fico imaginando uma pessoa morando lá no campo, bem retirado, como é que ele vai fazer um discípulo aqui na cidade? E como que ele vai viver com essa pessoa? Ou ajudá-la, ensiná-la? Não tem jeito. Para você formar um discípulo, tem que ficar perto dele, junto dele, ensinando. E Jesus veio ao mundo com doenças, com dificuldades, ele veio na terra, né? E ele viveu e deu exemplo e ensinou. Eu fiquei pensando nisso, né? Mas agora, falando do Ministério de Publicações, a colportagem, talvez alguém esteja assistindo e não saiba o que é colportagem. É um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que missionários, eles distribuem literaturas que falam sobre saúde, educação e também de cunho religioso e espiritual. Eles vivem realizando esse ministério, né? Ele surgiu na Igreja Adventista como uma das primeiras instituições. A primeira que surgiu, na verdade, faziam assim pouco. Interessante a visão. Ela disse o seguinte, depois dessa visão, para o esposo, ó, tem uma mensagem para você. Você deve começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Que seja pequeno o princípio, mas quando as pessoas o lerem, enviarão recursos para você, para que você possa imprimi-lo. E alcançará bom êxito desde o princípio. E ela termina o texto assim: este pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Torrentes de luz que circundavam o mundo. Quando ela teve essa visão, eles eram muito pobres, eles não tinham dinheiro nem para comprar roupa direito. Imagina publicar um jornal. Com muito esforço, dedicação, pastor João, eles começaram então a publicar o jornal, e isso foi tomando uma proporção muito grande. Enquanto o pastor Dadamo apresentava, ele mostrou que a Igreja Adventista está presente em 213 países, né? 80% desses países foram alcançados com publicações. No início, através do Ministério de Publicação, dos colportores e da igreja, né? Porque o Ministério de Publicações não é só um trabalho que os colportores realizam. Eu quero dar aqui um exemplo fantástico que aconteceu, né? Que aconteceu aqui em Porto Alegre, que é uma grande cidade. No ano de 2018, né? Aconteceu aqui o Impacto Esperança. O impacto ele acontece praticamente no Brasil, na América do Sul toda. São uma distribuição em massa de literaturas. Falam de esperança, enfim. E muitas pessoas já conheceram Jesus Cristo e a sua mensagem de salvação através dessas literaturas. Muitos relatos nós já tivemos e ainda temos até hoje. Mas o interessante é que, em maio de 2018, aqui em Porto Alegre, um exemplo de uma estratégia que a igreja faz, né? E isso, Ellen White disse o seguinte: a igreja deve dar atenção à obra de publicações. Esta é uma maneira pelas quais ela deve resplandecer no mundo. No livro Mensageiro da Esperança, página 13. E a igreja tem dado atenção.
Porque num único dia toda a igreja se envolveu. Aventureiros, as crianças de 9 anos de idade, desbravadores, adolescentes, jovens, irmãos de mais idade, todos, feira de saúde aconteceu ali, distribuição de livros. Em um dia, das 9 da manhã às 16 da tarde, foram distribuídos aqui em Porto Alegre, no Parque Germânia, 36 mil livros. Para pessoas que não tinham intenção de ir na igreja, eles estavam ali caminhando, fazendo uma recreação. Veja, isso aconteceu aonde? Numa cidade grande, né? E essas pessoas, elas conhecem, depois elas precisam buscar um lugar. E pessoas precisam ajudar essas pessoas. Bom, veja, isso é o trabalho da igreja, né? Na parte de publicações. Mas existem os comportores evangelistas, os comportores que distribuem literatura, fazem amizade com as pessoas, e muitos acabam estudando a Bíblia e conhecendo também a Cristo. Existem algumas estratégias que eles realizam aqui em Porto Alegre. Eu cito Porto Alegre como uma cidade grande, né, que é quase 1,5 milhão de habitantes. Nós temos comportores que são especializados, eles são especializados em visitar e prestar serviços às escolas, um serviço útil para a escola. Uma palestra para crianças sobre bullying, palestras sobre a questão da educação alimentar, financeira, certo? E isso é interessante, porque o que acontece? Os comportores conseguem, através desse método, conseguir ter a amizade na escola, prestar um serviço para a escola, e, ao mesmo tempo, eles conseguem desenvolver ali um bom relacionamento, e a escola permite que eles, através de um folder, entrem em contato com alguns pais, e esses pais têm contato às literaturas, eles se encontram com os comportores, fazem amizade, eles compram a literatura, através da literatura eles acabam até estudando a Bíblia, e muitos acabam se tornando, então, cristãos, aceitando. Já houve relatos de comportores, né, que chegaram nos lares de algumas pessoas, e as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu estava esperando esse tipo de literatura para minha família. Eu precisava ouvir isso, ter isso. Então, vejam quantas pessoas estão assim, lá na casa dela, pensando, será que é só isso a minha vida? Será que não tem esperança além disso? E os comportores fazem isso. Agora, como um comportor pode chegar numa casa e bater palma e entrar, né? Então, existe uma outra estratégia, pastor João, fantástica, que os comportores desenvolvem. São os comportores especializados em palestras. Nós temos aqui uma palestrante, a Rosinha, que é a esposa do pastor Marco Júnior, e tem outros palestrantes também. Tem aqueles comportores que são especializados, eles vão nas empresas, marcam uma palestra sobre qualidade de vida, relacionamento, saúde, né, e motivação. Então, o palestrante vai, presta esse serviço para a empresa, que a empresa precisa desse tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, ele tem a liberdade para divulgar a literatura. E essas pessoas adquirem a literatura, através da literatura, elas entram em contato, enfim, e começa um processo muito bonito de evangelização. Isso tem acontecido nas grandes cidades. Eu fico imaginando fazer isso no campo. Não tem como. No campo, um comportor resolve. Um evangelista vai lá e ele visita as comunidades ali, e num dia ele vai em muitos lugares, né? Mas nas grandes cidades, não. Nós precisamos de uma equipe de 10, de 15, de 20, 30 pessoas. Quanto mais, melhor. Eu quero ir encerrando aqui a minha fala, pastor, mas antes eu gostaria de citar aqui um texto, porque algumas pessoas poderiam dizer o seguinte, né? Mas será que, 2 textos, né? Será que os livros farão alguma coisa para essas pessoas nos últimos dias, como o pastor disse? Existe, então, algo relacionado com o tempo do fim? Vejam esses 2 textos. Olha, é certo que alguns dos que adquirem os livros colocarão na estante ou na mesa da sala de visitas, e raramente olharão. No entanto, Deus tem cuidado de sua verdade. E virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. No livro Testemunhos Seletos, ela diz que o ministério dos anjos, que acompanha o trabalho do evangelista, do pastor, como da Damo, também acompanha o livro que contém a verdade. Existe aí um diferencial. É o ministério dos anjos, né? E, por fim, agora, veja, relacionado com o tempo do fim. Olha esses textos aqui, ó. Nos famosos centros de turismo e estâncias, onde milhares vão em busca do prazer e da saúde, devem ser colocados pastores,
comportores e pessoas capazes de prender a atenção da multidão. Texto profético: enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o comportor trabalhar. E o tempo da graça ainda existe, pastor. Isso está escrito, então, no livro Educação, Conselho para a Educação, página 218. Muito interessante. E o bonito desse trabalho é que ele presta um serviço, ele se torna relevante para a pessoa, para a empresa, para a família que recebe, mas o foco sempre é, pastor, ter essa como a minha profissão, ganhar o sustento para mim e para minha família e, ao mesmo tempo, evangelizar, cumprir a missão. Deus, ele chama moças, rapazes, homens, mulheres, que se consagrem a Deus e que se deixem gastar. Se você tiver que se gastar em alguma coisa, se gaste na obra de Deus, servindo a Deus. Se você quiser informações sobre como ser um comportor, estudante, ali, manda uma mensagem: eu quero ser um comportor, quero informações. E eles vão mandar essas mensagens para nós e nós vamos orientar do que você pode fazer para ser um comportor. Muito bem. E enquanto nós estávamos conversando aqui e tendo todo esse debate, primeiro em Ellen White, depois na Bíblia, agora sobre o ministério da comportagem também, a importância dele nos grandes centros, nas grandes cidades, e relembrando novamente o livro escrito de Ellen White, Ministério para as Cidades, eu ficava pensando num detalhe aqui, pastor Marcos, e eu volto a pergunta aqui para o senhor que trabalhou a questão de Ellen White, né? Chegará um momento que o povo de Deus vai ter que, de fato, sair das cidades. Vai sair da cidade grande, ali, como o senhor mencionou, depois do decreto dominical, e vai ter até um momento que vai ter que sair das cidades pequenas também. Quando esse tempo chegar, profeticamente, vai ter bastante tempo assim para nós ainda vivermos no campo, para nós aproveitarmos a vida do campo, ou vai ser assim realmente o fim do fim, muito próximo de estarmos entrando na Canaã? Profeticamente, como podemos entender essa parte, pastor? Bem, pastor João, a gente precisa entender de que esse tempo ele vai ser muito rápido. A gente sabe que os eventos finais eles serão rápidos. Então, a questão aqui, pastor, não é nem se é melhor morar no campo ou melhor na cidade. A questão não é essa. Nós não estamos questionando isso. Que morar no campo, sem dúvida, é melhor. Mas nós estamos questionando a questão de salvar pessoas. Nós temos uma missão. Jesus disse que nós devemos ser testemunhas, não é? Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos que pregar nas pequenas cidades, nas grandes cidades, temos que pregar lá no campo, temos que pregar aonde tiver pessoas. A questão é, a maior parte das pessoas estão hoje nas grandes cidades. Então, no momento em que eu saio da cidade, pastor João, simplesmente com o intuito de ter uma vida melhor, como você mesmo falou, eu me torno um egoísta, porque eu não estou preocupado com a salvação dos outros. E Jesus não nos colocou nesse mundo para vivermos uma vida de desfrutar prazeres. Ele nos colocou nesse mundo para salvar pessoas. Eu gosto de comparar cada um dos cristãos, cada adventista do sétimo dia, como um salva-vidas. Um salva-vidas, ele vai salvar as pessoas no momento em que elas estão em crise. Hoje nós temos um mundo em crise. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então eu vejo, como nós estávamos comentando antes, de que algumas pessoas assim, não, mas eu vou morar no campo, tipo assim, vou desfrutar da vida no campo. Não é o momento de desfrutar, irmãos, com todo o respeito, queridos amigos que estão nos assistindo. Agora é o momento de pregar. Agora o momento é de salvar. Jesus está voltando. Jesus está bem perto de voltar. E agora eu preciso salvar o meu vizinho, salvar o meu colega da faculdade, salvar o meu colega de trabalho. Eu preciso ter essa preocupação. A principal tarefa minha hoje é salvar pessoas e não desfrutar de uma vida no campo, de uma vida na cidade, ou seja lá onde for. Outra comparação, metáfora que nós podemos usar é uma que nós, pastores que aqui estamos, nós escutamos num dos últimos concílios que tivemos da União, inclusive veio do pastor Ayrton Keller, o nosso pastor-geral da divisão sul-americana aqui para a América do Sul, e ele explicou assim e mostrou, não é, numa alegoria, que a nossa vida ela é muito mais comparada com uma guerra, um campo de batalha, do que com um piquenique. Então, nós estamos realmente numa guerra, num grande conflito. E realmente morar na cidade vai nos trazer marcas, assim como uma guerra traz cicatrizes de guerra, traz marcas de guerra, traz traumas de guerra. Vamos ter que passar por isso. E tem insegurança, tem medos, tem poluição, tem dificuldades, tem muitos problemas que não precisamos citar, que são conhecidos. Mas nós teremos que
nos expor a algum desses perigos para poder salvar, para poder pregar, para poder levar o evangelho para pessoas que estão nesse tipo de contexto. E isso não significa que a gente não está preocupado com as pessoas das cidades pequenas. Claro que nós estamos. O pastor D'Adamo aqui há pouco mencionou alguns dados, e a gente olha para as cidades grandes como os maiores desafios, mas a gente olha para as cidades pequenas que o evangelho não chegou e a gente tem que ir lá também. A questão não é desfrutar de uma vida boa ou ruim, ou de prazeres bons ou ruins. Não, a questão precisamos salvar pessoas. O resumo, pastor, é que cada um, independente de onde está, se mora na capital, aqui no nosso contexto, né, na grande Porto Alegre, ou se mora numa cidade menor do interior, ou até se mora no interior, a questão não é tanto onde eu moro, onde eu não moro, mas o que eu estou fazendo. Eu tenho sido um missionário, eu tenho sido um pregador, Deus pode contar comigo, onde eu estou, com as pessoas que estão ao meu redor, para pregar o evangelho. Esse é o grande ponto. E com isso eu gostaria de irmos para o momento final, tendo assim um bate-papo, quase que um ping-pong, assim, não é? Apenas conversando e colocando algumas ideias de que tipos de ações bastante práticas os nossos amigos que estão nos assistindo podem colocar na sua vida para serem missionários. O que eles podem fazer nas cidades grandes, ou até em cidades menores, ou nos campos, como ser um missionário, como alcançar pessoas. E eu queria ouvir algumas ideias, se vocês têm para compartilhar, coisas que vocês têm visto, de como sermos missionários. Então, pastor Lorini, devido à pandemia, né, nós desenvolvemos vários cursos digitais para facilitar o trabalho, já que ainda estamos assim cautelosos, né, e mantermos aí o distanciamento. Então, essa é uma forma, não é? A gente tem realizado também treinamentos que temos feito aí online, não é? Lives, através das lives, orientando, não é? Como você orientar as pessoas, como você instruí-las dentro da palavra, como você fazer um apelo. É claro que nós precisamos estar sempre abertos ao Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado. E sabe que até esse método que o pastor mencionou do estudo bíblico online, eu mesmo, pessoalmente, estou experimentando. E começou agora na pandemia. Fiz uma dupla missionária com uma irmã aqui da cidade de Porto Alegre e estamos dando estudo bíblico pelo WhatsApp. Hoje à tarde mesmo, passamos 1 hora estudando a Bíblia, ainda assim nesse contexto de isolamento. Depois queremos logo ter o contato pessoal, particular, mas acontecendo, né? Então dá para se fazer a pregação do evangelho presencialmente ou remotamente, através de um aplicativo, mas dá para se fazer. Que outras formas temos para pregar o evangelho? Olha, com a pandemia as pessoas começaram a se interessar muito, muitas pessoas foram despertadas para a questão da saúde, né? Eu acredito, assim, com a bênção de Deus, isso vai passar, né? Eu queria dar uma sugestão, de repente, para um empresário, empreendedor que está assistindo, por que não montar aqui em Porto Alegre, um exemplo, uma ideia, um restaurante com alimentação saudável? Olha a necessidade, as pessoas estão interessadas nisso, né? Também cursos sobre alimentação saudável e outras coisas mais que podem ser feitas, né? As pessoas estão interessadas em cuidar da saúde. E essa é uma linha da qual a igreja, as pessoas mesmos que pensam de ir para o interior, eles pensam em cuidar da saúde, né? E por que não oferecer isso aqui, nos grandes centros? Com certeza, não é? Eu lembro também de outro tipo de estratégia, assim, até um pouco audaciosa, mas que aconteceu e acontece. Agora, na pandemia, está um pouco em stand-by devido às restrições, não é? Mas aqui na cidade de Porto Alegre mesmo, temos uma igreja aqui na cidade, onde alguns jovens se juntaram e montaram um time de futebol. Isso mesmo, um time de futebol, e eles começaram a jogar futebol com outros times que não eram adventistas, não eram cristãos, mas jogaram assim com intencionalidade. Aí eles conseguiram frutos de não só homens, mas famílias inteiras, não só jogadores, mas famílias inteiras que tomaram a decisão, se batizaram, hoje são adventistas, então através de um ministério totalmente diferente, que pode ser usado de maneira bem especial para cidades, né? Vocês conseguem lembrar de mais alguma ideia? Pastor Lorini, projetos de solidariedade, né? Entrega de roupas, alimentos, você pode dar uma literatura junto e dessa maneira você também está espalhando as boas notícias, boas novas de salvação. E eu penso que cada pessoa que mora na cidade, ele frequenta uma igreja, ele está inserido numa comunidade, ele precisa ser conhecido da comunidade, da rua dele, dos vizinhos dele. E assim ele vai ser uma influência ali. Ali mesmo ele pode ver alguém que tem necessidade de roupa, de alimento, e ele pode ser uma pessoa que, através de uma ação social,
unido com a parte dos estudos bíblicos, enfim, né? Dentro da comunidade que cada um está inserido, ele pode ser uma influência poderosa na vida de alguém. Do jeito que ele pode ser usado. Pastor João, eu acho que assim, a gente precisa entender uma coisa. Como já foi dito aqui, a gente precisa pregar a todo momento. Eu tenho que levantar de manhã e eu tenho que pensar assim, para quem que eu vou pregar hoje? Para quem que eu vou testemunhar hoje? Essa tem que ser a minha missão, eu tenho que pensar nisso o tempo todo, eu tenho que pensar em ser, como eu falei, um salva-vidas. E essa questão, por exemplo, de sair, você vai levar carro, casa, dinheiro? Não, meu amigo. Na hora que chegar o momento final, a gente vai ter que sair e, obviamente, que o momento de pregar é agora. Chegará o momento da chuva serôdia, que vai ser um poder fora do normal que o Espírito Santo vai dar, e aí, então, milhares, milhões de pessoas vão se converter em um dia. Isso é fato. Mas eu preciso me organizar, e eu preciso ter isso bem claro na minha mente, para que eu não seja pego de forma desapercebida. Por isso que nós temos a Bíblia, o Espírito de Profecia, são mais de 100 mil páginas. Tem muita gente que às vezes faz coisas que não deveria por não ler, por não conhecer a inspiração. E a gente vê muita coisa errada hoje, por exemplo, na internet, por desconhecimento da Bíblia, do Espírito de Profecia. A gente acabou de mencionar algumas coisas aqui. E às vezes as pessoas fazem comentários até sinceras, mas meu povo muitas vezes está perecendo por falta de conhecimento. Então, essa saída das cidades tem que ser planejada, tem que ser organizada. E agora é o momento. Agora, não pense que você vai levar as coisas junto com você. Nós vamos levar o nosso caráter. E nós estamos aqui com o objetivo de salvar. É porque quando chegarmos no céu não vamos sentir falta de nada das coisas dessa terra. Nosso tempo aqui está terminando e eu sei que existem vários métodos de evangelismo, né? Nós podemos nos lembrar dos pequenos grupos, das duplas missionárias, das classes bíblicas, dos ministérios que a Zico Alegre, que ela fecha a rua da casa dela no Natal e leva uma mini orquestra na rua e faz ali uma apresentação de Natal, doa livros, doa coisa. Então, assim, quando se quer pregar, a gente acha sempre um meio, né? O ponto é, pregue o evangelho a todos e a grande função é que cada membro, cada pessoa precisa achar o seu lugar no corpo de Cristo para pregar e levar a mensagem. Pastor Lorini, o maior beneficiado é quem prega o evangelho, porque ele vai querer estudar mais, orar mais, vai buscar mais e com isso ele vai se preparar melhor quando ele está envolvido com alguém. Ele vai desenvolver ainda mais a sua salvação. Eu quero agradecer aos amigos que aqui estiveram, pastor Marcos novamente, não é? Está sempre nos apoiando aqui, o pastor Marcelo, o pastor Juraci, também aos nossos amigos que estiveram nos assistindo. E eu quero terminar compartilhando com você 2 pensamentos de Ellen White, que serão colocados na tela. O primeiro deles é do livro Atos dos Apóstolos, página 111. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Aqui a serva de Deus diz assim: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele, segundo a sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será logo advertido, e o Senhor retornará à terra com poder e grande glória, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu queria que você prestasse atenção na primeira parte. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja. Deus tem esperado, e não é um pequeno tempo de espera. Quando Ellen White escreveu, e ela morreu em 1915, ela já afirmava que fazia tempo que Deus estava esperando que a igreja se levantasse toda junta, cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando, cada um se envolvendo na salvação das pessoas, e que toda a igreja se envolvesse na pregação do evangelho para que esse pudesse chegar, como diz Mateus 24:14, a todo mundo e então vir o fim. E o segundo texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o texto que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 140, e será projetado na tela também, onde a serva de Deus diz assim: cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso, de rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Eu queria que você refletisse muito nisso. Cada dia, pessoas se perdem. Cada hora, pessoas se afastam de Deus e selam o seu destino eterno. E a serva de Deus, ela faz um apelo para você, um apelo para mim.
onde estão as vozes? Onde estão as mãos? Onde estão as pessoas que vão se levantar em nome de Jesus com coragem e vão sair para essa guerra para pregar o evangelho? Se vai ser no campo, lá naquele interior, lá onde tem poucas pessoas, mas há alguém sedento, é para lá que vai. Mas se é nas grandes cidades, nos arranha-céus, naqueles condomínios que talvez nós pensemos assim que seja impossível entrar, ela pergunta, onde estão as vozes? Onde estão as mãos? E eu me lembro que quando Deus fez um chamado ao profeta Isaías, ele disse assim, quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Está registrado em Isaías capítulo 6. E Isaías, o profeta de Deus, se levantou e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o tempo, querido irmão, querida irmã, querida amiga, querido amigo, não de você se levantar para fugir das cidades, para buscar o seu conforto, para buscar a sua tranquilidade. Esse é o tempo de você se levantar e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde o Senhor enviar, eu irei. O que o Senhor mandar, eu falarei. A todo mundo eu vou pregar. Eis a minha mão, eis a minha voz, me usa. E eu tenho certeza que se você sinceramente se colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus que o use, Ele vai fazer de você um grande instrumento para a pregação do Evangelho. E você vai poder fazer parte daquele grande exército que vai se levantar, de uma cena profética que Ellen White disse que a maior parte da igreja vai ser cooperadora de Deus. E então o Espírito do Senhor vai descer sobre a igreja, chuva serôdia, e aí o Evangelho vai chegar a todo mundo, e finalmente Jesus voltará para buscar a você e para buscar a mim. Envolva-se na obra de Deus, seja um missionário. Eu quero terminar orando com você. Se for possível, feche os seus olhos.